seja bem-vindo, você que decidiu então dar início a essa sua jornada, continuar aqui comigo no nosso segundo vídeo, né? Então, no primeiro eu dei algumas dicas que eu gostaria que todo mundo que decidisse estudar inglês soubesse, que decidisse até mesmo estudar uma segunda língua, tivesse acesso a essas dicas porque facilitam demais, certo? Então, para relembrar vocês, o nome desse nosso mini curso é Baby Steps, porque a gente vai dar passinhos de bebê. A gente vai ver a base nisso aqui, tá? Então, eu vou pegar vocês pela mão e começar desde o iniciozinho. Então, já aviso que se você for nível intermediário, já tiver tido aulas, enfim, esse curso não é para você, tá? Se já fizer muito tempo que você fez e quiser revisar, se esse curso for a título de revisão, talvez sirva, tá? Mas ainda assim, eu vou ser bem detalhista e vou falar bastante sobre a base, porque ela precisa estar bem construída, então talvez isso se torne um pouco tedioso para você que já estudou, certo? Mas se você decidir continuar aqui comigo e revisar, espero que consiga fazer bom proveito, certo? Então, eu quero já agradecer vocês por me escolherem para dar esse passo, para eu poder conduzir vocês nessa jornada e ajudar vocês a moldar a chave que vai abrir as portas para o mundo, né? Porque é isso que eu considero o inglês. O inglês é a chave que abre as portas do mundo pra gente. Eu sei o quanto ele facilita os acessos, eu sei o quanto hoje em dia o mercado de trabalho pede. Eu sei como não é mais um diferencial, é um pré-requisito, tá? Embora pouquíssimas pessoas ainda tenham acesso ao ensino de língua inglesa. E foi por isso que eu decidi gravar esse mini curso para vocês, certo? Então, vamos começar. Antes de dar início a propriamente o conteúdo, eu quero já avisar vocês que vocês precisam ter um caderno, um bloco de notas, alguma coisa para anotar, certo? É muito bom se vocês já souberem qual a forma que vocês aprendem melhor. Por exemplo, existem pessoas que aprendem melhor escrevendo, existem pessoas que aprendem melhor apenas ouvindo, tá? Eu sou o tipo de pessoa que precisa anotar e é por isso que eu recomendo anotar, certo? Mas se vocês acham que ouvindo basta, tudo bem. O importante é que esse vídeo vai ficar salvo e vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Então, se vocês quiserem assistir uma vez, ouvindo, e perceberem que não, eu preciso tomar notas, é só voltar e anotar, certo? Eu tô abrindo esse canal de comunicação entre a gente, pra gente realmente, de fato, se comunicar, tá? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, se ficou faltando alguma coisa, eu gostaria muito que vocês comentassem, me mandassem no direct. Enfim, eu tô aqui disposta a ajudá-los, tá? Eu gostaria que vocês saíssem dessas aulas melhores do que entraram nela, então com um pouco mais de conhecimento do que vocês tinham, certo? Então, agora eu vou falar dos conteúdos. Como eu falei, a gente vai começar bem do iniciozinho, então a gente vai começar com cumprimentos, tá? Então, formas de cumprimentar pessoas. Em seguida, a gente vai falar sobre formas de perguntar como você está, além do how are you, right? Depois a gente vai ver o famoso, temido e odiado verbo to be. Não desliguem o vídeo agora, tá? Não pausem, não vai ser chato, a gente não vai ficar a aula inteira falando do verbo to be e jamais avançar, tá? E aí eu vou falar um pouquinho quando a gente chegar nesse conteúdo sobre esse fato. Além disso, a gente também vai falar sobre alguns sentimentos, tá? Mas não muitos e vai ser pouquinha coisa, porque embora quem já viu vá achar que, nossa, é pouquíssimo, né? Sim, é pouco, mas também é muito para quem está iniciando, é muita informação para o primeiro contato, certo? Então, outra coisa que vocês vão me ver fazendo durante essa aula
e fazendo conexão e referência ao português, tá? Primeiro porque o meu objetivo com este vídeo, com essas aulas, é que vocês, falantes de português, entendam. E também porque eu não quero que vocês precisem usar o Google Tradutor para entender a minha aula, certo? Então, quando vocês avançarem, e os meus alunos sabem disso, em turmas mais avançadas, enfim, eu costumo dar a aula toda em inglês, tá? Porém, como vocês estão realmente iniciando, eu não vou fazer isso, certo? Eu vou falar com vocês em português, explicar as coisas em inglês, mas sempre fazendo essa conexão com o português para facilitar, certo? Right? So, let's start! A gente vai então começar com greetings. O que são greetings? Cumprimentos. Outra coisa que eu aconselho vocês a fazerem é repetirem. Pausa o vídeo, repete, tá? Treina em casa. Isso é muito importante. Então, greetings. Greetings são cumprimentos. E a gente vai começar com hi or hello. Hi é o nosso oi e hello é o nosso olá. Right? Hi or hello. Em seguida, a gente vai ver good morning. Good morning. Good morning significa bom dia, ok? Depois, a gente tem o good afternoon, que eles acabam juntando as duas palavrinhas e fica good afternoon, right? Good afternoon, que é o nosso boa tarde. E aí a gente chega em dois boa noites. E aí tem uma diferença, né? Porque no português a gente só tem um boa noite. No inglês a gente tem good evening, que também ocorre uma junção e eles falam good evening, e o good night, ok? Que talvez até seja o mais conhecido. Good evening a gente utiliza quando chega nos lugares, é o nosso boa noite de olá, tá? Então, quando a gente chegar num lugar, a gente vai dizer good evening. Quando tá anoitecendo, a gente vai dizer good evening. Já quando a gente estiver indo embora ou dando boa noite porque está indo dormir, aí a gente utiliza o good night, right? Então, essa é a diferença. Good evening quando eu estou chegando, cumprimentando. Good night quando eu estou me retirando, indo dormir, right? E a gente tem também see you soon. See you soon, que é vejo você em breve, e see you tomorrow. See you tomorrow, que significa vejo você amanhã. E por fim, a gente tem o famoso bye ou bye bye, que todo mundo utiliza, que é o nosso tchau. Right? Então, esses são os cumprimentos que a gente vai ver hoje. Sim, existem outros, existem mais, mas a gente vai ver aos pouquinhos, ok? Então agora nós vamos ver o how are you, que é uma das formas de perguntar como você está. Por que uma das formas? Eu resolvi trazer várias, porque o que acontece? Quando a gente faz um curso de idiomas, quando a gente tem aula, mesmo em escola, a gente aprende o how are you, certo? Que é uma das formas de perguntar como você está. Ele é bem famoso, todo mundo deve conhecer. Porém, se a gente for viajar, se a gente for falar com um nativo, ele talvez não use how are you, porque não é a única forma que existe, tá? Então, a gente precisa aprender sinônimos, isso é muito importante, porque é engano nosso achar que aprendeu uma palavra que significa alguma coisa e não precisa mais saber as outras, porque assim eu consigo me comunicar. Sim, eu consigo me comunicar, mas se a pessoa com quem eu estou falando usar outra forma de dizer isso, eu já não vou mais conseguir seguir a conversa de forma natural, tá? Então, se vocês forem viajar, o nativo não vai usar how are you, porque as escolas de idioma ensinam só how are you, right? Então, a gente tem, para começar, how are you feeling? How are you feeling? Como você está se sentindo? Ok? How are you doing? How are you doing? Como você está indo? E aqui eu vou fazer um adendo para a série Friends. Eu não sei se vocês já assistiram essa série de TV, mas eu sempre indico não só porque eu adoro, não só porque é bacana, a gente relaxa, dá risada, enfim, mas porque o inglês
usado na série é muito fácil, é tranquilo, o sotaque é uma maravilha para os ouvidos, né? Então, se a gente tá começando, é bom começar com uma série que tenha diálogos do dia a dia, que é o caso de Friends, que o sotaque seja tranquilo de entender, porque se a gente começar com uma série britânica, talvez não vai ser tão bom, tá? Talvez vocês não vão se sentir tão à vontade de entender o que tá acontecendo, certo? Então, por isso, eu indico Friends. E por que eu citei a série agora? Porque tem um dos personagens, o Joey, que ele sempre pede how you doing, tá? Ele não pede how are you doing, ele pede how you doing, que é uma forma informal, né? E essa acaba sendo uma das marcas dele, porque ele sempre se comunica dessa forma, right? Em seguida, a gente tem o what's up, que é um e aí, tá? Esse é muito informal, então não usem com pessoas com quem vocês nunca conversaram, com superiores, enfim. Evitem usar fora de rodas de amigos, por exemplo, right? A gente tem o is everything okay? Is everything okay? Está tudo bem? Está tudo certo? E por fim, claro, não são só esses que existem, tá, gente? Eu tô trazendo outras possibilidades, mas existem ainda diversas. What's going on? What's going on? Tá? Que significa o que está vendo, o que está acontecendo. Se eu traduzir todas elas de forma literal, talvez vocês não fossem usar para perguntar como alguém está, como vai o dia, enfim. Mas são formas usadas por nativos, tá? Então vocês podem sim utilizar elas para perguntar como alguém vai, sabendo em que situação. Como é, por exemplo, o caso do WhatsApp, que a gente não pode usar com qualquer um. Right? Agora, então, a gente vai para características antes do objeto. Para começar, o que são características? Cores, sabores, tamanhos, altura, temperatura, tá? Tudo isso são características, right? Eu peguei aqui um exemplo muito clássico, tá? Que é o hot dog. A gente utiliza ele o tempo todo no português, às vezes a gente fala hot dog, né? Eu vou ali buscar. E a gente traduz como cachorro quente. Então a gente traduz de forma correta, porque no português, antes a gente tem um objeto, a coisa, né? E depois a gente tem a qualidade. Então, se eu for falar que uma casa é azul, eu vou dizer casa azul. Em inglês, seria o oposto. Eu diria blue house. Porque antes eu tenho a cor, a característica, depois o objeto, right? Como é o caso de hot dog. Hot é quente, dog é cachorro. Tá? Então, hot dog, cachorro quente, ok? Então, isso acontece com tudo, tipo a red blouse, tá? Que é uma blusa vermelha. A yellow flower, tá? Então, a flor é amarela, mas a cor vem antes. A tall boy, então, um menino alto, ele ser alto é uma característica, vem antes, ok? E seguindo, a gente chega no verbo to be. O que eu quero dizer para vocês para começar? A gente pega esse trauminha do verbo to be porque a gente aprende a decorar ele na escola, usa na prova, então tem que colocar certinho lá, I am, you are, he is, she is, enfim. Não sabe exatamente para que usa, quando usa e não avança. Eu acho que essa é a pior frustração, falando de mim, de quando a gente tá na escola. Não tô falando que isso acontece em todas as escolas, tá? Mas na maioria. Então, aprender o verbo to be e jamais avançar é isso que me frustra, que me frustrava, tá? Então, série após série, continuar vendo o mesmo conteúdo. Então, eu já tinha aprendido aquilo, eu precisava de mais. E eu não tinha. Então, eu continuava vendo o verbo to be, eu continuava tendo que usar ele e era isso que eu aprendi. É por isso que todo mundo, verbo to be, em inglês é verbo to be, tá? Não é. Então,
Vamos aprender ele aqui juntos, de uma vez por todas, e principalmente avançar, ok? Então, to be significa ser ou estar, tá? Então, eu vou usar tanto para dizer eu sou feliz, quanto para dizer eu estou doente, right? Mas o verbo to be não é toda essa decoreba I am, you are, he is. Não é isso. O verbo to be é am, is, are, ok? Só que, como no português, em inglês, a gente também tem as pessoas em que ele se apresenta. A gente não tem eu, tu, ele, nós, vós. Tem, né? Até alguns que a gente nem utiliza mais. No inglês, acontece a mesma coisa. A gente tem essas pessoas. E o verbo to be é conjugado nelas. Então, a gente tem I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisas e animais. E aqui eu preciso fazer uma pausa para explicar para vocês. O it é utilizado para falar de animais, mas não quando esse animal for um animal de estimação, tá? Se vocês têm um cachorrinho, um gatinho, uma calopsita e faz parte da família, você não vai chamar de it. Não que os outros animais sejam coisas, mas quando ele faz parte da família, você tem apego, sentimento por ele, a gente não usa o it. A gente usa she or he, como a gente trata uma pessoa da família, ou enfim, pessoas em geral, certo? Então, é assim que a gente usa o it, ele não tem diferenciação de gênero, ok? Em seguida, a gente tem we, que é nós, e they, que é eles ou elas, para pessoas, coisas, animais. Não tem diferenciação nem de gênero, nem de pessoas, animais ou coisas, tá? O they serve para todos, right? Então, o que que acontece? A gente tem o verbo to be conjugado nessas pessoas. Então, am vai sempre com I e é o único. I am. Eu sou ou eu estou, right? He, she, it, is. Esses três a gente usa com is. Então, he is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou está, right? E por fim a gente tem o you, we e they, que são are. Então, you are, você é ou você está. We are, nós somos ou nós estamos. They are, eles são ou eles estão. Ou elas são ou elas estão. Vocês podem ver aqui que eu coloquei 2 e u. Por quê? Um deles é singular, então você é ou você está. O segundo é plural, então vocês são, vocês estão. Right? Essa é a diferenciação deles dois, ok? Claro que se fica mais fácil para vocês lembrarem do verbo to be pelo que vocês decoraram quando estavam na escola, então I am, you are, he is, she is, tudo bem, tá? O objetivo aqui é facilitar. Se facilita para vocês aprenderem dessa forma, não tem problema, pode ser, ok? E agora nós vamos para feelings. O que são feelings? Feelings são sentimentos, tá? Lembra quando a gente aprendeu how are you feeling? Como você está se sentindo? Então, feelings são sentimentos, ok? Eu trouxe só 4 para vocês hoje, mas existe uma infinidade deles, então não se limitem, ok? A gente vai aprender mais conforme as aulas forem passando, mas o que vocês precisam ter em mente sempre é que vocês estão livres e têm a capacidade de buscar vocabulário, tá? Vocabulário é uma coisa que se adquire, tá?
É óbvio que quando vocês começam um curso de inglês, por exemplo, vocês vão aprender um vocabulário, porque vocês precisam saber algumas palavras para usar as estruturas, certo? Mas vocês não têm que se deter só ao vocabulário apresentado pelo livro, pelo professor, enfim, vocês têm que ir em busca de mais. Então eu já sei que esses são sentimentos, quais mais eu posso ter acesso? Eu já sei como eu uso eles, eu já sei dizer eu estou feliz, por exemplo. Então, eu só tenho que usar o eu estou e acrescentar outro sentimento, tá? Então, é isso que vocês precisam fazer sempre. Por mais que vocês, contratei uma escola e eu vou ter aula. Como eu falei nas dicas, 2 horas por semana não são suficientes. Então, é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que ir em busca, tá? Eu quero saber, hoje eu tô me sentindo deprimida. Como que se fala isso em inglês? Vai lá e busca. Sejam curiosos, tá? Busquem por mais. Mas falando sobre os que eu trouxe aqui pra vocês, eu trouxe 4. Happy, que é feliz. E aí, não sei se vocês lembram, mas teve um filme há uns anos atrás que chamava Happy Feet. Eu não lembro se foi traduzido ou não para o português, mas é aquele filme sobre um pinguinzinho que gosta de dançar e aí a história conta toda a jornada dele, tá? É um filme bem fofinho, na verdade. E aí o nome é Happy Feet, pés felizes, certo? Então, happy, feliz. Sad, triste. Então, o contrário de happy, sad. Tired é cansado, ok? And good, bem. Right? Então, aqui a gente tem alguns exemplos para dizer eu estou feliz. I am happy. Right? Para dizer você está triste, you are sad. A gente tem também ele está cansado. He is tired. E por fim, eles estão bem. They are good. Right? Vocês têm que analisar aqui o contexto. A gente só vai saber se o verbo to be está sendo usado para ser ou estar pelo contexto. Então, I am happy, eu estou feliz ou eu sou feliz. You are sad, você é triste ou você está triste, tá? Então, tudo depende do contexto, certo? Da situação, enfim, em que isso está sendo dito, right? Então, vamos pensar juntos. Vocês já conseguem pensar em um mini diálogo usando isso que a gente aprendeu. Vocês vão cumprimentar alguém, tá? Então a pessoa vai dizer hi e vocês vão dizer good morning, se for de manhã, certo? Bom dia. E a pessoa vai perguntar para você how are you feeling? Como você está se sentindo? E aí você vai dizer I'm happy. Aqui eu fiz uma aglutinação de I am para I'm. Isso acontece com o verbo to be, eu não vou entrar nesse quesito hoje, tá? Acontece em todas as pessoas, mas a gente vai falar sobre isso numa outra aula, ok? Então, I'm happy. And you? Esse and you seria e você, né? E aí vocês vão dizer, I'm good. Eu tô bem. Right? Então, claro, se vocês estiverem com fome, se vocês estiverem com sede, deprimidos, eufóricos, existem todas essas formas de dizer que vocês estão se sentindo em inglês. Por favor, não se limitem a essas 4. Eu estou dando para vocês essas 4 hoje para iniciar. Durante as nossas outras aulas, eu vou trazer mais, tá? Mas também não vou trazer todas, tá? Se eu trouxesse para vocês todas as formas de dizer como vocês estão se sentindo, a gente ia levar horas para eu explicar para vocês o que um dicionário ou às vezes até o Google Tradutor explica, tá? Então o objetivo não é ficar traduzindo palavras soltas para vocês. A gente aprendeu a cumprimentar, pedir como está e dizer como a gente está, né? Então isso já pode formar um diálogo, a gente já tem uma comunicação que se forma ali, right? E por hoje, então, é isso. Foi uma aula, não foi densa, tá? Eu espero que tenha sido tranquilo para vocês, como foi para mim.
A ideia é justamente essa, ir aos pouquinhos, não encher vocês de conteúdo, informação, e aí vocês vão ficar, meu Deus, eu não tô entendendo nada, e desistir, tá? É difícil sim pegar toda a informação que a gente tem, mas eu diria que não é tão difícil quanto leva tempo, tá? Então não achem que 6 meses estou fluente. Isso não acontece, tá, gente? Se vocês forem morar hoje na Inglaterra, talvez isso aconteça. Se vocês forem morar amanhã em Nova York, talvez aconteça. Mas morando aqui, no Brasil, ou enfim, em lugares que não falam português no dia a dia, onde vocês não estão imersos na língua, tá? Ela não está presente no dia a dia de vocês, é difícil de ficar fluente rápido. Por isso eu não estou prometendo para vocês a fluência. Eu estou prometendo para vocês, a gente está dando o primeiro passo em rumo à fluência de vocês, tá? Então a ideia é não desistir. Desistir não acelera o processo, tá? Então é passinho por passinho, a gente vai devagarzinho, mas a gente chega lá. E quando a gente terminar, né, então... Terminar eu não diria porque a gente tá sempre aprendendo, mas quando a gente perceber que está começando, que está conseguindo se comunicar em outra língua, é fantástico, tá, gente? Vocês vão notar que as portas se abrem, que o universo de possibilidades é outro, que o contato que vocês podem ter com milhares de outras coisas é muito maior, tá? Porque as fontes em inglês são infinitas, certo? Eu espero então que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham pausado, repetido, que vocês voltem e criem outros exemplos, criem diálogos, tá? Então, se vocês quiserem criar um diálogo, por favor, me enviem ele, comentem, enfim. Eu tô aqui disposta a ajudar vocês, certo? Right? So,